Perfeito. Boa tarde a todos, então. Começamos aqui o Journal Club de hoje, nosso primeiro encontro sobre busca e redação de patentes. Hoje vamos falar de busca de patentes. Gostaria de lembrar e ressaltar a todos que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado no nosso canal no YouTube. Portanto, peço que, se você não estiver à vontade, em termos de ser gravado, da sua imagem, você tem as opções de desligar a câmera e o seu microfone, mas se mesmo assim você não se sentir à vontade, nós pedimos que você não participe deste evento e assista ao nosso canal do YouTube posteriormente. A todos que continuarem no evento, mesmo sendo gravado, nós vamos entender que estão consentindo a gravação e não terá problemas em colocar no canal do YouTube. Tá certo? Bem, hoje nós temos aqui o Rodrigo Ferraro, que é pesquisador lá do INPI, e eu vou deixar para ele fazer as apresentações. Rodrigo, eu vou parar a minha tela aqui, você já pode começar a compartilhar a sua tela, por favor. De antemão, agradecer imensamente você pela disponibilidade, né, na verdade, de prover esse curso para a gente. E também queria aqui enaltecer e agradecer a parceria com o NIT da UFOP, que fez esse contato com o Rodrigo e está nos ajudando na organização desse evento. Não sei se o pessoal do NIT está por aí, Isabel, Misiele, mas enfim, registrado aqui. Agradecer também o apoio da Universidade, do Departamento de Computação da Universidade Federal de Ouro Preto, bem como a ProEx, que apoia esse projeto como um projeto de extensão. Ok? Reforço mais uma vez a todos que desliguem suas câmeras, por favor, para que possamos ter uma boa apresentação do Rodrigo. Tá certo, Rodrigo? Palavra com você. Muito obrigado mais uma vez. E fique à vontade. Tá legal. Tá me escutando? Tá, né? Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Ferraro, Rodrigo Barbosa Ferraro. Sou pesquisador, examinador de patente, né? Trabalho no NPI já desde 2004, né? Já são 15 anos. Trabalho há 2 anos na unidade regional do NPI em Belo Horizonte, né? Vou aqui compartilhar minha tela. Vamos aqui. Colocar a apresentação. E aí eu continuo falando um pouquinho. Bem, trabalho no NPI desde 2004, né? Eu sou farmacêutico de formação, mestrado, doutorado em bioquímica. Trabalho hoje na área de exame da área de cosméticos e dentifrício. Trabalho também na área de biotecnologia de exame, agora não muito do INPI, tá bom? Nossa apresentação de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre busca de anterioridades em patentes, né? Fiz questão aqui de ressaltar em patentes, porque, obviamente, a gente vai ver durante a apresentação, anterioridades podem ser outros documentos que não só patentes, tá? Mas na minha apresentação de hoje eu vou focar sobre busca de anterioridade em patentes. Bem, a gente vai falar um pouco sobre a questão da informação tecnológica, né? A patente como uma dessas fontes de informação, falar sobre os 5 grandes escritórios de patentes do mundo, por que eles são importantes na busca de anterioridade, os principais bancos de dados, né? Claro, o nosso curso vai ter um enfoque total nos bancos de dados gratuitos, né? Falar sobre os campos de busca, que campos nós podemos buscar, definição, questão de palavras-chave, operadores de pesquisa, uso da classificação internacional e alguns exemplos eu vou dar mais para o final da apresentação, e eu vou deixar aqui também alguns links de tutoriais online, inclusive no próprio site do NPI, né, na parte de informação tecnológica, temos vários vídeos de como se faz busca, tanto no site do NPI, como no SpaceNet, em outros sites. É interessante depois vocês entrarem de vários níveis esses tutoriais, eu vou deixar aqui depois no final o link. Bem, quando a gente está falando de busca de patente, busca de anterioridade, nós estamos falando de informação tecnológica, né? E o que é essa informação tecnológica? É todo tipo de conhecimento sobre tecnologias
de fabricação, projeto, gestão, que favoreçam a melhoria contínua na qualidade e inovação do setor produtivo, né? Essa é uma das várias e várias definições para informação tecnológica. E que fontes são essas de informação tecnológica? Podem ser congressos, feiras, livros, artigos, que nós estamos bastante acostumados a pesquisar, normas técnicas, teses, né? Qualquer fonte pode ser informação tecnológica e o nosso enfoque vai ser sobre informação tecnológica em patentes, tá certo? Vamos seguir aqui. E por que eu vou fazer um levantamento de informação tecnológica, né? O primeiro motivo, né, e aí o foco patente, é em questão de custo-benefício de não reinventar a roda, né? Muitas empresas, grandes empresas inovadoras do mundo, quando elas têm algum problema técnico, algum aperfeiçoamento nas suas tecnologias, antes mesmo de ela empenhar dinheiro, tempo, suor no desenvolvimento de uma determinada tecnologia, é feito busca de informação tecnológica, né, busca em bancos de patentes, para saber se o problema técnico que eles têm já foi resolvido por alguma outra empresa, né? Já tem uma patente sobre isso, um pedido de patente. Por quê? Porque nesse momento essa empresa ela pode entrar em contato com a detentora dessa patente e fazer um contrato de transferência de tecnologia, ou muitas vezes até mesmo comprar essa tecnologia. Então a gente tem que ter isso sempre na nossa mente, né? Que as empresas do mundo inteiro, inovadoras, elas pesquisam em bancos de patente antes mesmo de começar o desenvolvimento tecnológico, né? Essa informação serve para mapear as tecnologias, né? Você quer fazer um levantamento de como as tecnologias elas andam dia após dia, ano após ano, década após década. O banco de patentes é esse local. Rotas de aperfeiçoamento, decisões para investimento em compra de tecnologia, tecnologias alternativas, tecnologias emergentes, né? Se uma determinada tecnologia começa a ter um número muito grande de depósitos de patentes, isso é um indicativo que essa é uma tecnologia que está emergindo. Serve para identificar os principais atores no mercado, né? Se eu sou uma empresa que vou começar a fabricar freios ABS, quero desenvolver uma nova tecnologia de ABS, é importante saber que outras empresas fazem esse desenvolvimento. Monitoramentos concorrentes, identificar estratégias, ou até mesmo para projetos de mudança de estratégia de P&D em instituições, países em que determinadas tecnologias estão protegidas ou não. Tenho interesse em usar uma determinada tecnologia que eu sei que é de patente, que a patente nos Estados Unidos pertence a uma empresa. Eu pesquiso num banco de patente, por exemplo, da África do Sul, para saber se essa tecnologia está protegida lá ou não, e não estando, eu posso explorar livremente. E estando, eu vou ser obrigado a fazer, né? Terei que fazer um contrato de transferência de tecnologia, tá certo? A informação tecnológica ela é muito importante em todas as empresas, todo mundo que pretende inovar, pretende desenvolver novas tecnologias, tá certo? Veja, que vantagens a gente tem de usar patentes como fonte dessa informação? Primeiro, quantidade de documentos. Anualmente são depositados mais de 3 milhões de pedidos de patente no mundo. Só a China é 1 milhão e 400. Então, é um volume muito grande de informação tecnológica. Abrangência, abrange todos os campos tecnológicos que a gente possa imaginar, existe patente nessa área, existe desenvolvimento, né? Alguns, claro, um desenvolvimento maior ou menor. Né? Às vezes, campos tecnológicos você nem imaginava que existissem, e se você começar a pesquisar no banco de patentes, você vai descobrir. Acessibilidade, é importante deixar isso bem claro. Todos os bancos de patente, de todos os escritórios de patente do mundo, são gratuitos. Não se paga para acessar, e hoje você tem um acesso pelo meio eletrônico, né? Que há 20, 30 anos atrás já você não tinha. Então, toda a documentação de patente ela está disponível, tá certo? Isso é muito importante. Porque, às vezes, você, por exemplo, no artigo científico, às vezes você está interessado num paper, no artigo científico, quando você que você ou compra o artigo, ela não consta do periódicos CAPES, né? Então, patente não tem esse problema. Existe a classificação internacional, que eu vou comentar um pouco, que facilita a encontrar essa informação tecnológica, a gente vai falar um pouco disso. Né? Outras vantagens, o conteúdo, um pedido de patente, né, ele tem um conteúdo suficiente para que um profissional na área técnica da invenção,
né, o que a gente chama na área de patente do tecnoassunto, consiga realizá-la. É pré-requisito, você tem que descrever de forma completa a sua invenção. Né? E aí, quando você está falando de uma patente concedida, pode ter certeza que numa patente concedida você tem descrição completa da tecnologia. Já num pedido, não. Né? Às vezes você, pesquisando no banco de patentes, você encontra um determinado pedido de patente, quando você lê, ele está mal escrito, incompleto, às vezes ele não é de grande valia. Agora, nas patentes concedidas, você com certeza consegue informação completa, porque se ela foi concedida, algum escritório de patente analisou e analisou esse critério da descrição. Formato universal, né? Os campos são universais, hoje em dia não se tem muitos problemas de tradução, né? Você consegue traduzir um documento de japonês para o inglês, né? do chinês para o inglês, do coreano para o inglês. Existe também a questão da atualidade. A informação mais recente com relação ao estado da técnica, uma tecnologia, está no banco de patente. Né? Muitas empresas vê na área de celular, tecnologia da informação, antes mesmo do produto ser lançado, ela já está depositando o pedido de patente. Você já até imagina, no futuro, qual o possível caminho que essa tecnologia vai migrar. Né? Porque a gente sempre tem que lembrar que as empresas depositam o pedido de patente antes do produto estar no mercado, muitas vezes ainda no início de desenvolvimento dessa tecnologia. Tá certo? Bem, porém, a gente, ainda hoje, né, no NPI, a gente que lida com o usuário, hoje em Minas, que eu lido com o usuário já há 2 anos, no Rio de Janeiro já trabalhei no setor de atendimento ao usuário também, na Saesp, a gente vê que quando a gente dá treinamento, muitas pessoas, muitos usuários, né, pessoas interessadas em usar essa informação tecnológica colocam barreiras. Né? A primeira delas é que a pessoa nem sabe que é possível pesquisar num banco de patentes. Né? Ou ela acha que ele é secreto, né? Confunde patente com segredo industrial. Né? Realmente, segredo industrial não existe banco, né? Porque é segredo. Agora, o patente é o oposto do segredo industrial. Né? Tá certo? A gente tem que ter sempre isso na mente. Às vezes a pessoa tem dificuldade de saber onde pesquisar, né? Ou a pessoa acha que só pesquisa no banco do INPI, deixa de fora tecnologias de outros escritórios de patente. Então, isso é importante que a pessoa entenda por que às vezes ela tem a dificuldade. Primeiro, uma falta de consciência, falta de conhecimento de onde acessá-lo. Né? Hoje em dia, o Google te dá muita informação. Se você digitar no Google patente Estados Unidos, provavelmente um dos primeiros links vai ser do escritório de patente americano. Né? Tá? Claro, eu vou comentar isso, uma grande barreira, a princípio, é que as informações tecnológicas, eu vou mostrar isso para vocês, a busca normalmente tem que ser feita em inglês, né? Mas isso, com o Google Tradutor, a gente consegue lidar com isso de uma forma melhor. E a tradicional percepção de complexidade excessiva, né? As pessoas acham que é muito difícil. E aí, se é muito difícil, eu não vou nem mexer. Buscar não é difícil, né? O difícil é achar as palavras-chave corretas. Quando você acha as palavras-chave corretas, os resultados começam a aparecer na busca. Então, muitas vezes, a gente, que é examinador, fica mexendo, buscando e não acha nada. E quando a gente vê a palavra-chave errada, né? A gente tem que ter sempre isso na nossa mente. Né? Para que a gente tenha uma ideia da importância dessa informação tecnológica, em 2015 e 2016, o Escritório Europeu de Patente, né, o APO, fez uma pesquisa com 263 empresas, né, atores na área de inovação, sobre esses atores, essas empresas ditas inovadoras, se elas usam patente como informação tecnológica. Né? 70% respondeu que sim. Né? As patentes são fonte de informação tecnológica no processo de inovação? 70% respondeu que sim. Né? Tá aqui, nesse link está completo essa pesquisa do Escritório Europeu. Tá? Ou seja, realmente, se hoje em dia, eu me pergunto, os 30% devem ser as pessoas que entram, não usam porque tem alguma dessas dificuldades, né? Ou usam em menor caminho. Existe uma área que chama-se de inteligência competitiva, né? Que as empresas, as grandes empresas inovadoras, elas têm áreas de inteligência competitiva. E o que é isso? É estar pesquisando informação tecnológica dos seus concorrentes. Né? Isso, uma empresa que é de ponta, uma
Samsung, uma LG, uma Panasonic, que desenvolve televisão, ela tem que saber o que as suas competidoras estão desenvolvendo, né? A LG precisa saber para que caminho a Samsung está migrando com as suas tecnologias de LED, e assim, isso chama-se inteligência competitiva, cada vez mais demandada nas empresas inovadoras, né? Tá certo? Bem, e aí quando a gente começa a falar de inovação, formação tecnológica, patente, a gente tem que falar onde estão essas patentes, em que lugares, onde estão depositadas. E a gente começa a falar dos 5 principais escritórios de patente do mundo, né? Para que vocês tenham uma ideia, sim, os 5 principais escritórios de patente do mundo depositam 85% de toda a tecnologia estão nesses 5 escritórios. Ou seja, quando a gente faz uma busca de anterioridade, aí a gente conversa com o usuário. Ah, você fez busca? Fiz. Ah, que bom. Onde que você fez busca? Ah, eu fiz no site do NPI. Veja, ele está fazendo uma busca incompleta, né? O NPI chega a ter, no máximo, né, 30 mil depósitos de patentes por ano, né? No mundo são depositados 3 milhões e 300. Isso são dados de 2019. Tá certo? Então, a gente tem que conhecer quem são os grandes escritórios e pensar nesses escritórios no momento de fazer a busca, né? A China já domina com 46% de todas as patentes são depositadas, né? Aí a China, Estados Unidos, Japão, Coreia, né? Coreia do Sul, e o escritório europeu de patente, ficando os outros escritórios um pouco mais abaixo, tá? Bem, esses, então, como eu falei, são os Big Fives IP Offices, né? Eles têm, inclusive, um site dos 5 escritórios, né? Esse site desses 5 escritórios, eles conversam entre si, eles articulam entre si as políticas de propriedade intelectual entre eles, né? E aí nós temos a China, né? Que em 2018 mudou o nome do seu escritório, né? Agora o escritório chinês tem esse novo nome, onde agora ele lida também com a área de propriedade intelectual, lida com indicação geográfica, eles uniram tudo num único escritório, que agora ele tem um poder muito maior, né? Quando a gente lê falando sobre esse novo escritório, a gente vê que a China cada vez mais está dando importância e poder a esse escritório de patentes dele, né? Que, na verdade, a gente fala escritório de patentes porque eu trabalho na área de patentes, mas são escritórios, no caso da China, escritórios de propriedade intelectual, né? O do NPI, o Brasil é só de propriedade industrial, porque a gente não lida com direito de autor, né? Nos Estados Unidos, já tradicional, o SPTO, né? O escritório americano de patentes, marcas, né? Tá certo? O escritório japonês, né? O Japan Patent Office, mas que, apesar do nome ser Patent Office, ele também lida com patente, com marcas e outros registros relacionados à propriedade industrial. A gente tem também o escritório coreano, né? Lembrando que sempre é Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte tem, sim, um escritório de patente, mas, claro, eles são bem mais restritos, né? O volume de depósito, etc. Tá? Coreia do Sul tem escritório de patente, né? É o quarto maior depositante, eu vou mostrar na próxima slide. E o escritório europeu de patentes, né? Por que é europeu de patentes? Porque foi na década de 70, foi feito, antes mesmo da comunidade europeia, foi feita uma união entre os países europeus com a Convenção Europeia de Patente. Essa Convenção Europeia de Patente criou um escritório único que faz o exame de todos os pedidos de patente dos escritórios da Europa. Cada país tem os seus escritórios, o escritório britânico, o português, o espanhol, né? Mas quando um depositante está interessado numa proteção que alcance em toda a Europa, essa proteção é feita pelo escritório europeu de patente, tá certo? Então, a Europa, a gente sempre cita o escritório europeu de patente, claro, sendo o maior depositante de patentes dentro do escritório europeu de patentes, as patentes vindas da Alemanha, né? Primeiro a Alemanha, depois a Inglaterra, tá? Mas a Alemanha detém, se não me lembro bem, acho que 60%, 70% do escritório europeu de patentes que deposita são os alemães, tá certo, pessoal? Vamos seguir aqui um pouco, né? E aqui é uma estatística desse IP5, né? Como ele se auto-intitula, os 5 mais,
onde você mostra que desses 3 milhões de patentes depositadas, 2 milhões e 700 são patentes vindas desses países, né? A China com 1 milhão e 400, imaginem, 1 milhão e 400 mil patentes por ano, né? Os Estados Unidos com 620 mil, escritório japonês 300 mil, escritório coreano 200 mil e o escritório europeu de patentes 181 mil 181 mil pedidos de patentes sendo depositados, tá? Só para questões de comparação, só para a gente entenda, assim, a média de concessão, tanto no Brasil quanto na China, nos Estados Unidos, é de que aproximadamente 30%, 40%, 50% desses pedidos de patente, eles são depositados eles são concedidos, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que não é tudo que é depositado no pedido no escritório de patente, seja do Brasil ou qualquer um dos outros, que chega a virar patente, tá? Vamos seguir um pouco aqui. Próximo. Bem, e aí, vamos começar agora a falar um pouco de forma mais prática, né? Vamos falar aqui sobre as principais bases de dados. A gente tem a base de dados do INPI do Brasil, né? Eu vou mostrar rapidinho para vocês, tá? Uma base de dados que nos últimos anos tem crescido bastante e que nós, do INPI, nós utilizamos também na busca, né? O Google Patents, né? O Google está em todas as áreas, né? A gente está usando uma ferramenta do Google nessa apresentação, e o Google Patents, hoje, é uma ferramenta extremamente poderosa de busca de patentes. Eu vou mostrar ela para vocês. O SpaceNet, já tradicional, né? Do Escritório Europeu de Patentes, tá? Tem a busca também do Patent Scope da WIPO, né? O escritório, World Intellectual Property Office, né? O escritório de propriedade intelectual do mundo, né? A WIPO. O SPTO, o escritório americano, o escritório japonês, o chinês e o coreano. E, claro, existem muitas ferramentas pagas, né? Algumas delas o INPI até assina, tá? Eu não vou entrar em detalhe delas, elas têm algumas vantagens frente às ferramentas gratuitas, porém elas têm um custo que, às vezes, se torna impeditivo de utilização, né? Muitas vezes uma busca com um nível intermediário de complexidade numa ferramenta paga pode uma busca custar $200, $300, né? Agora, a vantagem é que eles dão um treinamento de excelentes qualidades, né? Todos os treinamentos que no INPI a gente recebeu de alguma ferramenta paga que em algum momento o INPI assinou, sempre foram treinamentos muito bons, tá? E aí, quando a gente vê esses diferentes sites, a gente tem que saber a abrangência, né? Quando a gente fala do site do INPI, busca no site do INPI Brasil é só de patente brasileira, né? A gente tem um valor de 800 mil pedidos, né? Documentos em geral, tá? Muitos deles a gente não tem acesso à imagem, são documentos antigos. Então, lembrando, uma busca no INPI Brasil só alcança Brasil. E a busca de autoridade na área de patentes tem que ter abrangência mundial, tá certo? É insuficiente busca somente no país, no Brasil, tá certo? E aí a gente tem como os dois principais, que eu vou mostrar aqui para vocês, ferramentas de busca, o Google Patent e o SpaceNet, né, com cerca de 120 milhões de documentos, né? O SpaceNet, ele é até mais preciso, né, na quantidade de documentos, isso aqui eu peguei ontem, esse número, mostrando que, e eles têm uma abrangência mundial, patentes do mundo todo tem aqui, né, no Google Patent, no Space, inclusive do Brasil, tá? Os escritórios de patentes do mundo, eles têm acordos de envio semanal da sua documentação. O Brasil, há muitos e muitos e muitos anos, há mais de 20, desde a época que enviava um CD pelo correio, né? Ele envia, né, documentos, todos os documentos do Brasil que são publicados também são enviados para fazerem parte do banco de dados do Google, do SpaceNet, da WIPO e dos outros escritórios, tá? A busca no escritório americano, o banco de dados dele é só abrangência americana, tá? Então são 18 milhões, porque é só Estados Unidos. O japonês é basicamente Japão, mas tem um ou outro país, mas também tem uma abrangência pequena, 20 milhões de documentos japoneses. O chinês tem documentação chinesa e de alguns outros países, mas a abrangência menor. Coreia do Sul, só documentação coreana, tá? Esses números, obviamente, estão inflados porque eles não são exatos, porque uma mesma patente pode ser publicada várias vezes, tá certo? No Japão, por exemplo,
O pedido, quando ele é depositado, ele recebe um número. Quando ele é publicado, recebe outro. Quando a patente é concedida, recebe outro. Então, às vezes, uma mesma tecnologia pode constar 3 vezes no banco de dados, né? Mas isso depende caso a caso, não vou entrar nesse detalhe. E aí, pessoal, quando a gente vai fazer uma busca, é importante que nós saibamos que campos nós vamos buscar, né? Antigamente, a gente, por limitações das ferramentas, a gente só conseguia fazer a busca nos campos de título e de resumo do pedido, né? No INPI, a nossa busca ainda se resume a buscas em títulos e resumo, infelizmente. Porém, quando a gente está fazendo uma busca no SpaceNet, no Google Patents, já é possível fazer a busca que a gente chama de texto completo. As palavras-chave que nós utilizamos, elas são buscadas pela ferramenta lá, né? Dentro do texto completo do documento. Claro, documentos dos últimos 15, 20, 25 anos, né? Documentos mais antigos que não tem esse texto completo, não foi feito OCR, né? Após a digitalização desse documento, aí você não tem esse tipo de busca, tá? E aí é importante a gente saber os campos de um documento de patente: título, inventor, né? Titular, né? ou depositante, né, datas. Esses são campos que são importantes saber, mas que eu não vou entrar muito em detalhe aqui para a gente não, porque o nosso tempo é curto, né? A gente vê que todos esses campos, eles têm uma numeração. Esses documentos, eles têm uma numeração. Esses números são números padronizados, são números chamados códigos INID, que são padrão nos folhas de rosto dos documentos de patentes do mundo inteiro. Então, se você pegar uma folha de rosto do documento japonês, totalmente escrito em japonês, você vai achar em algum lugar um número 22. E aí você sabe que ali está a informação da data de depósito. Você vai achar um número 73, informação do titular, tá certo? Esse código INID foi criado pela OMP, né, pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Lá no site você vê os códigos. Vejam que as folhas de rosto, por exemplo, de um pedido PCT, pedido brasileiro, um pedido americano, né, estão nas suas línguas, mas que eles têm os números sendo sempre os mesmos. Veja, data de publicação, 43, 43, 43, tá certo? Bem, eu separei aqui os principais campos que a gente utiliza para busca e coloquei o nome deles em inglês, porque a realidade é, a busca ela tem que ser feita em inglês, né? Não é possível fazer busca de forma boa. Em algumas ferramentas não é possível. Se a gente joga palavra-chave em português, você vai achar só documentos em português, né? Do escritório brasileiro, do escritório português, do escritório angolano, né? Mas é importante que a gente utilize esses termos em inglês. A gente vai falar um pouco disso. E aí os principais campos o título, né? Title em inglês, resumo, abstract, o inventor, né? Inventor. No caso do depositante, que muitas vezes a gente interessa numa busca, principalmente inteligência competitiva, a gente saber quem são os depositantes, né? Os nomes podem variar dependendo do escritório. Ou ele é o applicant, ou ele é o patent assignee, depende do nome. O escritório americano utiliza o patent assignee. Então, quando você vê o campo assignee, você fica pensando, quem é o assignee? A assignee é o depositante, né? Lembrando que, num pedido de patente, numa patente, a invenção ela é do depositante, que, quando a patente concedida, chama-se titular, né? Então, a patente não é do inventor, tá certo? Isso é importante. Classificação internacional, ela é muito, muito útil para a gente, muitas vezes, limpar ou melhorar o seu resultado, data do depósito e data da publicação, tá certo? Dentre outros, claro. Aqui estão os códigos INIDs no site da WIPE, é só procurar lá, Standard 09, que tem todos esses códigos lá disponíveis. Bem, e aí quando a gente vai determinar, então, o escopo dessa busca, né, o que nós queremos buscar, é o momento mais importante, que é o momento de escolher as palavras-chave corretas. Primeiro em inglês, em português, para depois em inglês. Né? Por exemplo, se eu for buscar vela de carro, né? Nem sei como é vela de carro em inglês, né? Mas é claro que se eu jogar vela de carro, eu vou achar uma quantidade gigantesca de documentos. Se eu jogar drone, uma quantidade imensa. Né? Se eu jogar um comprimido revestido, uma quantidade imensa. A minha busca tem que ser focada no que eu estou pesquisando, né? Se eu trabalho em desenvolvimento de comprimidos, a minha busca tem que ser focada em que tecnologia eu estou querendo saber.
né, revestimento, de membrana, liberação imediata ou controlada de drogas. Ah, eu desenvolvi uma nova vela para veículo, né? Estou interessada em que tecnologia eu estou interessado, né? Ah, eu desenvolvi um novo tipo de eletrodo, então eu vou ter que utilizar essa palavra-chave, tá certo? Que nem se eu jogar bicicleta motorizada. Imagine o número de documentos que eu vou encontrar, tá certo? A área química é importante eu minimamente saber o nome da molécula, saber os grupamentos para fazer uma busca mais correta, em processos, tá certo, pessoal? É importante que entendam que a escolha correta da palavra-chave é fundamental, tá? É igual aqui, se eu fizer uma busca de trens de alta velocidade, eu vou sair uma gigantesca quantidade de tecnologias. Porém, o que eu estou querendo saber? Ah, tecnologias de controle, né, de pantógrafos, de cabine, e etc. Tá? É por isso que a gente sempre está colocando. Por quê? Muitas vezes as pessoas procuram o NPI com dificuldade da busca, ou dizem que não tem nada, ou não acharam nada, quando vai ver, está usando de maneira incorreta as palavras-chave. Tá? É importante usar as palavras-chave corretas. Então, e aí, essa busca de palavras-chave são fundamentais para o sucesso. Quando a busca é feita em sites estrangeiros, o que é imprescindível, tá? Eu quero que fique claro para todos. Busca de editorialidade não pode ser exclusiva no site do NPI, tem que ser feita em outros sites. Tá certo? Imagine, são 3 milhões de documentos por ano depositados. 2 milhões e 900 nos 5 maiores escritórios. E aí você só faz busca no site do NPI que você tem 25, 30 mil depósitos, não é adequado, tá certo? Tá? E aí, existem interfaces de busca em português? Algumas. Tá? O SpaceNet tem interface em português, porém, as palavras-chave têm que estar em inglês. Só a interface que é em português, uma interface ainda antiga. Né? Quando a gente entra no SpaceNet, seleciona PT, na verdade, está se referindo ao escritório português. Existe no SpaceNet o LATPAT, que reúne todos os escritórios de patente de língua portuguesa, e aí é Brasil, Angola, né, os países africanos de língua portuguesa, Portugal, e de língua espanhola latina, né? E aí você tem uma interface em espanhol e em português, mas, de novo, a busca tem que ser feita em inglês. Tá? E existe o Patent Scope, ligado da OMP, né, que tem interface em português, mas as palavras-chave devem ser colocadas em inglês. Se você coloca a palavra-chave em português, ele vai buscar em português. O Patent Scope até tem uma aba lá, uma ferramenta, que eu nunca utilizei muito, né, em alguns testes que a gente no INPI fez, ficou meio mais ou menos, que você conseguiria colocar a palavra em português, ele traduziria para o inglês e faria a busca. Mas é igual o Google Translator, às vezes a gente faz a tradução de máquina e ela não fica boa, né? Então é importante tomar esse cuidado. A gente utiliza muito o Google Tradutor, né? Se a gente coloca a palavra tapete, ele dá uma tradução e outras sugestões, então às vezes você está procurando um tapete, você pode usar rug, mat e outras, a gente utiliza muito. Né? E, é claro, o Google é melhor, hoje é a ferramenta potente. Uma forma de pegar palavras-chave é, à medida que você começa a sua busca e começa a encontrar um ou outro documento, pode não ter nem muita relação direta com a sua invenção, mas lá dentro, esse documento, que é da mesma área tecnológica, é uma excelente fonte de recuperação de palavras-chave, né? Saber como aquela tecnologia é referenciada num documento de patente, tá certo? A gente utiliza operadores booleanos, né? A gente, hoje, com a internet, a gente já está mais ou menos acostumado, né? O AND, o OR e o NOT, né? São operadores muito importantes, tá certo? Operadores booleanos, lógicos. Tá? Não vou entrar aqui em detalhe, mas todos os sites de busca, eles têm manuais bastante detalhados sobre a sua utilização desses operadores, tá certo? O NOT a gente usa muito quando começa, mesmo usando muito palavras-chave mais fechadas, começa a aparecer documentação que a gente não quer. O NOT é importante para tirar essa contaminação, né, documento que não nos interessa. A gente utiliza operadores de pesquisa, né, de proximidade, de truncagem, né, são operadores mais complexos. Por exemplo, eu estou procurando, você vê que a palavra color tem duas formas de escrita, né, uma em inglês americano, um inglês britânico, né, palavras que podem estar em singular ou plural. Então, esses operadores e de truncamento são muito importantes. Veja, se você entrar no SpaceNet, no Google, até mesmo no Google Patent, ele
descreve com exemplos a utilização desses operadores, né? Muitas vezes nós mesmos examinamos, às vezes a gente esquece qual é o determinado operador que você quer usar, se a gente entra lá no help, rapidinho vê qual que é, relembra e utiliza, tá certo? Classificação internacional de patentes também é muito importante. Então, o começo de tudo da boa busca é a palavra-chave, tá? Você montar a sua busca pensando nas palavras-chave. Classificação internacional, às vezes é um pouco complexa no início de utilizar, tá? Essa é uma classificação que engloba todas as tecnologias que não existem no mundo, né? Todas as tecnologias que existem no mundo são agrupadas em 75.500 grupos, tá? Essa classificação internacional, ela está disponível no site da WIPO, tá? Quem organiza a classificação internacional de patente é o WIPO, porém tem uma versão em português, né? Em 2009, 10 anos atrás, a gente traduziu toda a classificação internacional. Português BR, tá? Não é português de Portugal. Então, vocês podem entrar no site, tá toda a classificação, a interface é igual da WIPO, né? Toda a classificação em português, ela é bastante útil para a gente fazer busca. Ainda mais, às vezes a gente não sabe nem qual palavra-chave começar. Às vezes a classificação internacional a gente consegue achar, tá certo? Nessa classificação internacional, eu só vou falar muito, muito rapidamente. Ela se divide em 8 grandes seções, né, necessidades humanas, onde toda a tecnologia está dividida aqui, né? Você pode usar palavras-chave, buscar para tentar achar a sua tecnologia aqui, tá certo? Esse aqui é o site do INPI, da classificação internacional, né? Eu peguei um exemplo aqui. Imagine que eu tenha a minha invenção, um processo de torrefação de café, tem uma classificação própria, A23F5/04, com métodos para torrar café. Então, às vezes, eu não sei nem que palavras-chave eu vou utilizar, mas a minha invenção, uma nova metodologia de torrar café. Se eu jogar essa classificação no banco, né, não preciso nem saber inglês, né? Se eu jogar essa classificação, eu vou achar patentes de métodos para torrar café. Por quê? Primeiro, cabe lembrar que todos os pedidos de patentes do mundo têm classificação, e quem atribui essa classificação são os escritórios, não são os depositantes. Então, elas são bastante corretas, bastante precisas. Tem um outro exemplo aqui que eu peguei de apresentação de um colega meu de Goiás. Um exemplo, né, na área de farmacêutica, né? Tem uma classificação para comprimido, se ele é de liberação continuada, como é a forma de revestimento. Vejam, tem toda um detalhamento, às vezes bastante aprofundado, da tecnologia. Isso ajuda bastante a classificação. É uma coisa que às vezes assusta, mas olhando com calma você consegue. Claro, por exemplo, eu que sou farmacêutico, se eu começo a usar a classificação internacional de eletrônica, realmente para mim é um pouco difícil, mas na nossa área de atuação a gente consegue entender a classificação internacional de forma muito tranquila. Tá? Bem, temos aí ainda uma meia horinha. Eu vou pegar 2 exemplos, né? Num curso mais simples de busca, a gente tem que ter exemplos mais simples. Vou pegar o exemplo que estão em moda, né? Infelizmente, né, com a pandemia do Covid, vou fazer uma busca sobre um tapete sanitizante, né? Aqueles tapetes que estão começando a ser instalados em vários locais, para permitir reabertura com substâncias sanitizantes, e depois, se der tempo, eu vou fazer uma pequena busca sobre túnel de desinfecção, né? A gente já tem no NPI pedidos, está examinando pedidos dessas tecnologias, tá bom, pessoal? Aqui, só para mostrar aqui para vocês, eu vou alternar a tela daqui a pouquinho, né? Os tutoriais de busca do NPI, você acha na parte de informação tecnológica, no site da Apple, SPTO, a gente tem uns tutoriais muito bons. A Apple é muito boa em material, né, em gerar material de consulta e de busca, tá? Os cursos que a Apple oferece também são muito bons, tá certo? Deixa eu agora passar por uma outra para mostrar um pouco de busca aqui para vocês. Deixa eu só saber. Bem, aqui é o site do NPI, né? Acho que tá todo mundo vendo, né? Continua compartilhado, continua, né? Ok. Esse é o site do NPI, né? O nosso novo site, mudou tem acho que uns 2 meses, tá? O NPI, na verdade, agora é gov.br/NPI, mas se entrar em npi.gov.br, acha. Né? A busca está aqui no acesso rápido. Vou só mostrar para vocês onde fica a busca no site do NPI, tá? A parte de informação de patente está aqui. Só mostrar rapidinho onde que a gente encontra os tutoriais de busca, os vídeos. É só descer a tela e achar informação tecnológica. Quando a gente clica aqui, deixa eu entrar,
Busca de documentos de patente, guia prático, quando a gente entra. Então, todos os guias, ó, vários modos, módulo 1, 2, 3, 4, busca com classificação, usa de operadores, tá? O pessoal que fez lá da classe da informação tecnológica do antigo CEDIM foi muito cuidado. Até tutorial para busca de compostos químicos, tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha para estudar um pouco mais. Então, para a gente entrar para fazer a busca no site do NPI, eu só vou mostrar. A gente entra no Busca Web, né? Não é preciso estar logado, tá? Eu não estou logado, eu estou fora, que a gente seleciona o que a gente quer, patente. E aí eu entro na opção Pesquisa Avançada. Quando eu clico aqui, a gente pode fazer a nossa busca utilizando palavras-chave. Infelizmente, só podemos fazer palavras-chave em título e resumo no banco do INPI, tá certo? Às vezes, a gente consegue achar melhor um documento fazendo a busca em português pelo Google Patents do que no site do NPI, mas isso é uma limitação que aos poucos a gente do NPI está tentando corrigir, tá certo? Busca de depositante, busca de titular, a gente faz a busca aqui utilizando essas palavras-chave, tá bom? Tá? Pode fazer com a classificação internacional, você pode fazer, aqui tem alguns exemplos. Aqui no busca de palavras-chave você pode utilizar booleanos. O site só tem uma limitação para quando você faz uma linha de busca muito complexa. Às vezes ele não dá muito, tá bom? Mas eu não vou muito falar aqui da busca no site do NPI. Aqui é o site da classificação internacional, o site do INPI, classificação internacional de patente, está traduzido para o português, onde tem todas as seções, né? Você pode ir clicando, tá? Por exemplo, quando a gente está falando, eu vou fazer o meu primeiro exemplo, é aquele tapete antimicrobiano. Onde que seria a classificação desse tapete? Tapete, né? É uma necessidade humana, né? Necessidade humana é tudo quase, né? Quando você entra na necessidade humana no tapete, você clica aqui, ele vai se subdividindo, né? Você vai subdividindo e aí você vai descendo. Você tem uma área que fala, que é o A61, higiene, né? O A61, higiene, tem área odontológica, cosméticos, né? Compostos, todos os medicamentos no A61K, e tem essa parte A61L, que é aparelhos de esterilização, de limpeza, desodorização do ar. Quando a gente entra aqui no A61L, né? Tem que clicar aqui. Você tem as subdivisões, né? Métodos ou aparelhos para desinfecção. Por mais estranho que seja, o tapete é um aparelho. Você não classificaria o tapete pelo tapete, porque a minha invenção não é um tapete, porque tapete não existe. Minha invenção é um tapete que tem, por função, desinfecção. Então, é assim que é classificado. Ele é classificado pela sua função. Se eu procurar, eu vou achar a classificação de tapete. Dificilmente um tapete com uma função de microbicida vai estar nessa classificação, né? E aí a gente acharia, né, o nosso tapete estaria por aqui, né? A gente procuraria ele e acharia aqui como é a tecnologia que ele utiliza para desinfecção, né? Ele é por substâncias químicas, provavelmente líquidas. Então, uma boa classificação seria um A61L218, tá? Se a gente fosse olhar aquele nosso túnel, né, de desinfecção, tem uns túneis que usam uma tecnologia com lâmpadas ultravioleta. Onde que ele se enquadraria? Aqui, ó. Radiação ultravioleta. Tá certo? Então, só para a gente guardar um pouco esse A61L2 aqui. Bem, vamos fazer uma busca no Google Patents. O site é patents.google.com, tá certo? Esse é o site do Google Patents. Tá certo? Claro, se eu colocar uma palavra-chave em português, né? Tapete, ele vai achar, né, pedido de patente em português. Né? Tudo que tiver em português aqui, né, a gente acha, por exemplo, ó, ter pedido de depositar, até estrangeiro, mas depositar no Brasil. Brasil, né? Só que é uma palavra-chave incompleta, né? Você pega tudo, ó. Produção de tapete, base para tapete. Então, a gente tem que refinar essas palavras-chave. E vamos ver alguma palavra-chave que possa ser utilizada. Eu tinha mostrado no slide que tapete pode ser rug em inglês, né? Vamos utilizar um booleano e vamos colocar, se ele é um tapete sanitizante, vamos tentar colocar a palavra sanitizante, sanitizing em inglês, vamos ver o que acontece. A busca começa assim, você vai jogando e vai vendo o que sai, né? Composições, cleaning, né? Ele colocou esse end aqui, então vamos tirar o Google. Vamos inverter.
Sem S fica difícil. Ó, já começa a ter alguma coisa. Ó, system. Só que parece que a palavra rug ou sanitizing não está muito interessante, né? O que a gente pode colocar? No Google Patents, aqui embaixo, nós podemos trabalhar o and, o or ou not, né, os vários campos buscáveis, de uma forma mais cuidadosa. Por exemplo, se eu coloco aqui sinônimo, né, eu posso colocar rug. Rug eu já coloquei. Mat. Para a gente ver o que ele vai sair. Então, aqui ele vai procurar mats aqui dentro. Ainda não está muito bom. O que a gente pode mudar? Vamos mudar esse sanitize para disinfection. Só que o que acontece? A palavra disinfection, né, a gente poderia associá-la de que forma? A gente poderia pôr um and, abrir um parêntese, colocar o or. Dessa forma, o que nós estamos construindo com essa linha de busca? Que eu vou achar documentos que sejam tapete ou tapete, com as duas formas em inglês, e que o que eu achar aqui tenha disinfection na sua descrição. Saiu muita coisa, né? Vamos ver aqui a classificação. Veja que quando a gente clica aqui, eu consigo ver classificação. Às vezes, quando eu coloco aqui no 21, olha o que vai achar. Eu já vou limitar. Lembra que a classificação desse tapete desinfectante era a classificação A61L? Veja, eu já estou limitando um pouco mais a minha busca. Não está muito bom isso aqui, não. Oi. Rodrigo, desculpa te interromper. Você pode só tentar dar um zoom, por favor, nessa tela? Porque algumas pessoas talvez não tenham um monitor grande ou estão usando o celular, deve ficar um pouco mais difícil. Tá bom? Melhorou, né? Melhorou. Tá bom. Muito obrigado. Desculpa te interromper. Né? A gente pode começar a olhar aqui. Está pegando outros documentos. Vamos trabalhar aqui no Google Maps, nessa parte aqui, no Google Maps, no Google Patent aqui, ó. Disinfection. Busca é sempre tentativa e erro. Aqui. 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 Classificação. Ó, tá vendo? Ele até sugere sistema de desinfecção. Com composições anti... E a gente vai trabalhando e vai tentando achar a classificação. Ó. Aqui ele já fala que pode ser um carpete. E aí a gente vai ter artigos, manufaturas de artigos antimicrobicidas, né? Ó. Vamos tentar uma outra palavra. Desinfecte também não está muito bom, né? O que a gente tenta com antimicrobial? Antimicrobial. Vamos ver o que sai. Opa! Está começando a sair alguma coisa. Talvez, o que isso indica para a gente? Que sanitizing, disinfection não seja a palavra mais correta para esse tipo de tecnologia. Estão vendo? Talvez as pessoas que desenvolvem carpetes antimicrobicidas utilizem para descrever a sua invenção a palavra antimicrobial. Veja, aí a gente já começa a achar alguma coisa. Por exemplo, vamos ver o que esse pedido aqui diz para a gente. Esse pedido. Né? Quando a gente abre dentro do Google Patents, o que ele te dá de informação? Isso é um pedido alemão, porém, aqui a gente consegue ter informação. Deixa eu tentar até dar um pouco mais de zoom. Aqui, a gente consegue ter um pouco de informação onde esse pedido está depositado. Às vezes, veja, eu não tenho nenhuma descrição desse pedido. Agora, normalmente, quando eu olho
o mesmo pedido na Europa ou o pedido WO, isso a gente chama de família de patente. Família de patente é aquele pedido que foi depositado em vários outros países, a gente consegue a informação. Vamos ver aqui. No Escritório Europeu de Patente. Aqui eu já tenho a descrição dessa minha invenção. Ó, carpete, a classificação. Ele utiliza até uma outra classificação. Ó. Porque ele inventou o carpete, porém ele também inventou uma composição contida no carpete. Então, às vezes, a gente também tem isso. Às vezes, o inventor ele inventa o tapete, mas também inventa composições que contêm esse tapete, tá? Busca é assim, a gente vai jogando e vai achando e vai limpando. Por exemplo, eu consigo ver no próprio Google Partner, eu consigo saber o status desse pedido. Por exemplo, esse pedido europeu sobre essa tecnologia, ele está ativo na Europa? A patente foi concedida? Se foi, ela ainda está ativa? Aqui eu consigo ver essa informação. Veja, no momento, esse pedido ele está expirado, ou seja, essa tecnologia na Europa está disponível. Né? Nos Estados Unidos, a mesma informação, ó, expired, está disponível. Então, veja que a busca também serve para nos trazer informações até mesmo do status legal de uma determinada tecnologia. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o SpaceNet, para a gente, nos últimos 10 minutinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês o SpaceNet. Cadê ele? Né? SpaceNet. Essa é a nova interface do SpaceNet, tá? É possível mudar a língua do SpaceNet aqui nesse cantinho. Deixa eu dar o zoom para vocês verem. Aqui no cantinho eu consigo mudar a língua. Vocês vão ver que quando eu mudar a língua, né, tem que achar PT de Portugal, ele vai mudar, ele vai alternar para a interface antiga, né? Tá? Essa é a interface antiga, onde eu posso jogar minha busca aqui, mas também eu posso clicar em pesquisa avançada. No pesquisa avançada, ele me abre as possibilidades de eu colocar título, resumo, número de publicação, tá certo? Porém, pessoal, mesmo estando os campos em português, essa busca ela é feita com palavras-chave em inglês, tá? Vamos ver o que acontece se a gente coloca essa palavra-chave daquela outra invenção, o túnel de desinfecção. Por exemplo, podemos colocar a palavra ó, sanitizing gates. Vamos ver o que acontece. Título não, né? Vocês vão ver a interface nova, essa é a interface antiga. Vamos ver se sai alguma coisa. Equipamentos. Ó, equipamento para desinfecção de fábricas na entrada da planta. Né? Saiu umas coisas nada a ver. Ó, aqui a gente tem que usar classificação para melhor limpar. Vamos fazer essa busca na interface completa, para vocês verem como que a interface completa nova ela é melhor de buscar. Vamos voltar aqui. Né? Se a gente põe, ó, você pode simplesmente jogar aqui sem precisar entrar na busca avançada. Vamos diminuir o zoom aqui. Né? Nossa, ficou ruim demais, né? Se a gente ver na pesquisa avançada, olha como que foi construído a classificação. Né? A busca ela foi feita. O end entre o sanitizing e o gate e o or com túnel. Não era para ser assim. Era para ser túnel e o sanitize, né? Era para ser túnel e o sanitize aqui. Vamos pôr desinfection. Desinfection. O que ele vai achar? Ó, um túnel de diodo. Vamos por classificação aqui. Nice fields. Posso selecionar o campo que eu quero, tá vendo? Posso selecionar, se eu clico aqui, seleciono o campo classificação, IPC,
Então, o A61L, também é a classificação. Isso aí. Vamos tirar esse túnel aqui. Vamos ver. Hipoense. Por exemplo, device para esterilização de lixo hospitalar. Por exemplo, imaginamos que eu queira ver essa referência, né? Eu tenho aqui a opção dessa referência, está em inglês. Veja que é um documento originalmente chinês. Veja que aqui em cima a gente tem a informação, deixa eu dar o zoom, que é um documento originalmente em chinês, tá? Mas que eu consigo ter a tradução desse documento. Eu consigo, primeiro, saber as disponibilidades de língua que ele tem. Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, não identificado é o japonês, né? Não tem português, porque esse pedido não foi depositado no Brasil ou em Portugal. Porém, você pode traduzir para o português, se quiser. É só selecionar aqui, português, e você vai ter a tradução desse documento para o português. Então, às vezes, a gente consegue, olha, é uma tradução de máquina, né? É um tipo de funil usado com sistema antisséptico para resíduos hospitalares. Ou seja, a busca, o mais difícil dessa busca é você conseguir reconhecer e encontrar as palavras-chave corretas para poder achar os documentos corretos que te interessam, né? Veja que essa disinfection também não está sendo muito bom, né? Talvez a gente tenha que utilizar uma outra palavra-chave que seja mais adequada a essa tecnologia, tá? Deixa eu só, antes da gente terminar, mostrar aqui. Nosso objetivo aqui era só mostrar rapidamente os sites, a interface de busca, tá? Busca é assim, a gente vai jogando, buscando palavras-chave até encontrar algum resultado. Aqui é o escritório americano de patentes, né? A busca ela sempre vai ser feita na aba patentes. Você entra em patentes, busca por patente. Aqui a gente encontra. Lembrando que o escritório americano são só buscas em inglês. Tem um tutorial muito bom, né? A estratégia dos 7 passos de busca. Que você pode encontrar aqui essa estratégia, tá certo? Pode ver aqui como funciona. E a busca você consegue fazer, recuperar documentos de até 1790, você consegue recuperar esses documentos. Você pode fazer busca no escritório japonês, né? Aqui a gente encontra a parte de buscas. A gente pode fazer a busca também no escritório chinês. Nessa parte de busca, você tem a opção de busca avançada. E no escritório coreano, você também pode fazer busca entrando nessa parte aqui, onde você tem a busca avançada nesse CRIPRIS, que é o sistema de busca do escritório coreano de patentes. Bem, eu acho que era um pouco disso que eu queria falar aqui com vocês, tá certo? Busca, a gente normalmente, num curso mais avançado, a gente utiliza a busca focada numa tecnologia, tá certo? Mas, de qualquer jeito, a gente espera ter tentado ajudar um pouco. O NPI está sempre disponível para ajudar as pessoas no que precisar, o NPI de Minas Gerais. Né? No momento, a gente não está atendendo, né, por causa do Covid, mas, se Deus quiser, em breve a gente vai voltar a atender para ajudar as pessoas que possam querer, tá certo? Vou aqui compartilhar aqui minha tela. Deixa eu voltar aqui. E vamos ver, professor Saulo, não sei se vai falar, vamos ver as perguntas aqui. Eu tenho algumas perguntas que já foram apresentadas. Deixa eu ver aqui. Oi, fala. Isso. Ô, Rodrigo, vamos lá, vamos fazer as perguntas. Deixa, antes, eu só passar umas coisas aqui, pessoal. Se você quiser até tomar uma água, alguma coisa nesse intervalo, Estou pode ficar à tomando, já vontade, deixei meu tá? copo aqui. Eu só queria repassar, Tá bom, eu só queria repassar aqui algumas coisas. Primeiro, só reforçar, por favor, quem está com a câmera ligada, desligue, por favor. Perto aí do microfone, deve ter um sinalzinho da câmera. Você, se estiver na tela do celular, dá um toque na tela do celular, deve habilitar essas opções e aí ela desliga, tá certo? E se você tiver no computador também, é semelhante, a interface, tá certo?
Bom, então Você quer que eu só vá para lendo as relembrar, perguntas? eu vou lendo e posso ir vou fazendo. respondendo. Tá? Se Pode você ser? quiser, eu leio. Você Não, quer eu que eu leia leio, a tranquilo. pergunta? Tá bom. Então pode ficar à vontade aí. Tá, A gente, enquanto vai recebendo mais, vai colocando as perguntas para você. eu vou ler e vou responder. Como eu tenho 2 monitores, estou no monitor do lado aqui, deixa eu ver, para não impactar. Tem pessoas que não conseguem entender a amplitude e o impacto das patentes para os países. Será que você pode falar um pouco mais sobre a importância do depósito de patente para a economia dos países? O depósito, na verdade, todos os países que estão... A questão do depósito de patente, ele é importante no contexto de que não existe hoje uma forma eficaz, correta, de você proteger uma tecnologia. Veja, o crescimento exponencial tecnológico da China, da Coreia, né, está diretamente relacionado ao número de patentes que estão sendo depositadas. Né? Por quê? Porque somente com um pedido de patente, com uma patente, é que você pode ter um retorno do investimento. Tá certo? Por isso que você vê, por exemplo, um exemplo que a gente até usa em outros cursos, o caso do Gatorade. Né? O Gatorade foi uma das primeiras patentes da Universidade da Flórida. Né? Que depois foi licenciado, foi desenvolvido por um departamento da Universidade da Flórida. Né? E durante muitos e muitos e muitos anos, os royalties desse Gatorade, na verdade é uma marca, né? Aquela bebida hidroeletrolítica ali, né? Aquela bebida repositora, ele foi importante para esse dinheiro ser reinvestido em pesquisas, porque a gente também sabe que são todas as pesquisas que geram patente, não, mas essas pesquisas também precisam acontecer. Né? A gente vai entrar naquela discussão de pesquisa básica, aplicada. Não, todas as pesquisas têm a sua importância. Né? Sendo que são todas que geram patente, não. Mas as que geram vão trazer royalties para aquelas outras pesquisas que não necessariamente vão gerar patente, mas que são importantes para gerar um arcabouço de conhecimento. Né? Pedir o envio da referência em PDF, depois eu mando para o Saul, tá, Saul? A apresentação em PDF, você pode mandar para as pessoas, não tem nenhum problema. São os slides do NPI, né? Tá? A gente só pede que se utilize, tenha que citar que é do NPI. Perguntar se tem outras formações sobre esse tema, patentes. Né? Tem vários cursos sobre patentes. O próprio INPI, ele tem um curso junto com a OMP, que é um curso online, que é o DL 101. Se vocês entrarem agora no site do NPI, vai ter uma notícia sobre o DL 101, que é um curso básico de propriedade industrial. Quem faz esse curso básico, é gratuito, online, de propriedade industrial, pode fazer os outros cursos também online, gratuitos do NPI. Tem um curso intermediário, um curso de patente, que é o DL 301, que acabou essa semana, que eu sou tutor. Né? Para o segundo semestre, a gente vai ter um curso de busca, que agora o número do curso eu não lembro, é DL 302, eu acho, não sei. Né? No site do NPI vocês conseguem ver essa informação, tá? Desses cursos. Tá? Então, de cursos que o NPI oferece, são esses online. Né? Quando a gente retornar à nossa normalidade, ou dentro do que for possível, por exemplo, os INPIs do Rio e nos vários estados, o José Renato, que trabalha comigo no NPI, acabou de falar que a inscrição do curso DL 101 termina hoje. Ele é 4 vezes por mês, por ano, né? Estamos na 3ª edição. Se vocês entrarem, conseguem se inscrever, ou para o 4º curso, que acontece mais no final do ano. Tá? A gente, do NPI de Minas, a gente também realiza cursos presenciais, tá certo? Então, eu acho que a gente tem várias oportunidades de curso, tá certo, pessoal? E aí a gente fala sobre os procedimentos, porque realmente tem muita coisa técnica. Quanto à classificação, a Priscila, quanto à classificação pelo IPC, é comum... Oi. Fale. Rodrigo, o curso e a questão da formação, uma curiosidade, existe alguma formação de certificação para redação, busca, alguma coisa relacionada à propriedade industrial? Certificação? Não sei, não quando tem. Eu digo certificação, você tem uma espécie de... Bom,
deixa eu tentar dar um exemplo melhor. Lá na computação, por exemplo, você tem uma linguagem de programação, né? E aí, quando Na você computação tem tem isso, as certificações, olha, isso, não, significa o que que a você pessoa tem é quer... os certificados, né? O que Ok, mas não aconteceu, o que existe essa acontece, categorização de não tem. A pessoa certificado, normalmente, de um indivíduo ter certificado, não tem. o que a gente vê assim, as pessoas, por exemplo, a pessoa pergunta, eu quero trabalhar na área de patente. Como eu começo? Né? Como é que essa pessoa começa? Começa fazendo os cursos que o NPI oferece. Né? Esses cursos que eu falei da OMP, o DL101, todos te dão um certificado da OMP, né? Te dão um certificado, tem uma prova, o DL301, que está aqui. Hoje é o último dia da prova do DL301. Tem prova escrita, eu sou tutor, eu corrijo a prova, tem certificado. Então, todas as pessoas que entraram para começar a trabalhar nessa área fizeram esses cursos, né? As pessoas que trabalham nos NITs, a grande maioria fez esses cursos, né? Porque curso presencial, houve realmente uma diminuição dos cursos presenciais e agora até estão parados, né? Mas existe esses cursos da OMP, por exemplo, eles te dão um certificado, né? Não é uma certificação, mas é um certificado, tá bom? Tá? Ok, Deixa eu ver obrigado. aqui. Tem a pergunta da Priscila, classificação do IPC, promove uma melhor pesquisa que se classifique produtos... A classificação do IPC, quanto à classificação pelo IPC, é comum e promove uma melhor pesquisa, que se classifique por diversos IPCs, caso mesmo se encaixe. Tudo que há de produto, tudo que há de tecnologia tem uma classificação da IPC, tá? Sobre o curso da L101, o José Renato mandou no chat o link da inscrição, depois vocês deem uma olhadinha aí, tá? Todas as tecnologias. A gente utiliza também uma outra classificação chamada CPC, que é uma classificação de patente comunitária, que é uma classificação feita pelo Escritório Europeu de Patentes junto com o Escritório Americano. Né? Essa CPC também é uma classificação, ela é derivada da IPC, ela tem um pouco mais de detalhamento. Tá? Então, eu acho que ela é muito utilizada. A classificação internacional a gente utiliza muito na busca. Bem, outra pergunta da Andréia. Quando submeteram uma patente no IPI, o ideal é procurar antes da sublimação, correto. Mas vocês também fazem uma busca antes de efetivar o pedido? Bem, para que a gente faz busca de autoridade? 2 motivos. Para saber, primeiro eu tinha que fazer uma busca antes de desenvolver a tecnologia, para saber se o que eu estou desenvolvendo eu estou reinventando a roda. Antes de depositar, para saber se o que eu estou depositando, eu estou depositando algo que já existe, né? Se eu não fiz uma busca prévia antes de começar a pesquisa. E um outro motivo, quando a gente vai redigir um pedido de patente, eu vou comentar isso no próximo curso, semana que vem, como que a gente redige um pedido de patente do zero? É impossível. É impossível. Você tem que pegar outras patentes, outros pedidos de patente da mesma área tecnológica que você trabalha e utilizar esses para que você saiba como que é o arcabouço de pedidos de patente na área de informática, na área de biotecnologia, na área de química. Isso é muito importante. Né? Então, a busca também serve para me auxiliar na redação do pedido de patente. Né? Todo mundo que um dia já fez uma dissertação de mestrado, doutorado, ninguém escreveu do zero. Uma monografia de graduação, ninguém escreveu do zero. A gente viu outros documentos, outras monografias, para saber como é a estrutura, como que eu vou escrever. A mesma coisa na redação da patente. Então, essa busca, ela é muito importante. Né? Claro, se você deixou para fazer a busca depois que depositou o pedido e achou alguma informação, às vezes você não consegue mais corrigir o pedido. Né? A possibilidade de alteração de um pedido de patente após depositado, ela é muito limitada. Você não pode acrescentar matéria. Então, recomenda-se que tudo seja feito antes de depositar. Até porque, nunca se esqueçam disso, você precisa ler patentes da mesma área tecnológica do pedido de patente que você está redigindo, para saber como se faz um quadro reivindicatório, que não é fácil. É a leitura de outros documentos, tá bom, pessoal? Isso é importante. Outra pergunta da Priscila. Rodrigo, não sei se há valores precisos, mas gostaria de saber, em geral, quantas bases de dados e combinações são feitas. Tá. Pergunto isso porque estou trabalhando em uma busca, usamos até agora 3 bases, cerca de 30 combinações.
É uma busca boa essa, tá? Já te adianto que é uma busca boa, tá? Como é uma das minhas vezes que faço, um ciso quantitativo é coerente. Então, primeira coisa, busca, ela não é, a busca, ela não ela nunca vai ser 100%, né? Nunca haverá total certeza de que a busca que você efetuou achou tudo. Nem aqui o INPI faz, nem aqui ninguém, tá? Isso é uma questão, né? Primeiro é escolher um bom banco de dados, tá? É um bom banco de dados. Vocês viram que a busca que eu fiz no Google Patent, a maior parte dos documentos que eu encontrei eram documentos que não tinham relação. Ou seja, isso é uma busca boa? Não. Eu não estava com as palavras-chave adequadas. Tá certo? Quando você começa a ter as palavras-chave adequadas, começam a, vamos dizer assim, pipocar, a serem encontrados documentos pertinentes. Isso que a gente tem que saber. Agora, se você fez uma busca em 3 bancos de dados diferentes, vamos dizer assim, eu fiz em um banco pago, porque eu tenho a assinatura de um banco pago, né? Não vou falar nome de nenhum para não fazer propaganda, né? E acho o documento, e acho informação também faço uma busca no SpaceNet e no Google Patent, isso é uma busca muito bem feita, com diferentes combinações, né? A princípio você já pode ter uma ideia do que você está achando. Agora, se você tem uma ideia para refinar a sua busca, quem são os principais depositantes de tecnologia naquela área, aí utilize o nome desses depositantes. Eu trabalho com cosméticos. Você tem que jogar, ver o que a L'Oréal está depositando, é uma das maiores depositantes, ver o que a Vela está depositando. Eu trabalho na área de informática, ver o que o Google está depositando. Ele usa, às vezes, ele utiliza, às vezes, um depósito Alphabet, né? Como o nome de depositante. Ver o que a Apple está depositando, tá certo? Por isso que encontrar também os atores que trabalham na mesma área de inovação de você é importante. Tá? Momento de testar nos sinônimos das palavras-chave. É difícil, vocês viram que eu tive um pouco de dificuldade. Quando você começa a achar o primeiro documento, lá dentro a gente pega esse documento que tem a ver com tapete, ou com túnel, ou com a minha composição farmacêutica, e lá você começa a ler, ali você encontra palavras-chave, tá? Lendo outros documentos da minha área tecnológica. Qual o impacto do executor da busca de autoridade não ser da área técnica? Por exemplo, o profissional de direito executando buscas para um pedido de patente de invenção tecnológica. Cara, é difícil. É o Marcelo Silva, Ramanaka Silva que mandou. Marcelo. Cara, é difícil mesmo. Né? Se eu resolver fazer busca de eletrônica, nossa, mãe do céu, vai ser difícil. É complicado, né? Talvez esse advogado, esse profissional do direito, né? O ideal é que ele tivesse o inventor do lado e o inventor assoprando as palavras-chave. Porque, às vezes, a pessoa sabe utilizar. Eu conheço vários advogados, né? Conheço pessoas que são advogados, mas que são bons buscadores, mas a palavra-chave, as informações, uma pessoa técnica é que passa, tá certo? Tá? É difícil mesmo. Você não conhecer a tecnologia, é muito difícil. Qual é o importante desenvolvimento da equipe de desenvolvimento técnico da invenção? Total. Na verdade, aqui outra pergunta do Marcelo, né? Importância do desenvolvimento da equipe do desenvolvimento técnico da invenção. Eu acredito que seja total essa importância, né? É importante que a busca, isso às vezes é uma dificuldade que às vezes os NITs, os núcleos de inovação das universidades têm, né? Deixam para eles fazerem a busca e o próprio pesquisador, que deveria também ter feito a busca, não fez. Ele deveria ter feito a busca antes mesmo de fazer a pesquisa. Aí depois o núcleo de inovação acha a informação, o pesquisador fica chateado. Infelizmente, isso acontece de muito, né? E tem que ter essa informação. Rodrigo, Josemar Félix, quais são os indicadores que são construídos com avaliação de patentes que servem como base para o NPI incentivar e direcionar recursos de desenvolvimento? Existe algum domínio justifica o direcionamento estímulo à produção tecnológica? O NPI não faz muito esse tipo de incentivo. Veja, o que acontece? Quando eu entendi mais ou menos o que você está perguntando, né, em que áreas tecnológicas podem haver incentivo? Né? O que acontece? Quando a gente vê o governo, né, o governo federal, outros governos de outros países focando investimentos em determinadas áreas tecnológicas, né, eles têm uma definição estratégica por trás. E, claro, essa definição tem que perpassar
por um entendimento, né, se aquela tecnologia que o governo quer investir, ela tá para frente. Por exemplo, imaginamos que o governo federal quer investir dinheiro para a construção de uma fábrica de televisões do modelo de raio catódico, aquelas antigas, né? Esse tipo de investimento, ele não está baseado em tecnologia, porque se você for fazer levantamento de tecnologia, você vai ver que não se desenvolve tecnologia de televisão nessa tecnologia. As tecnologias novas devem ser OLED, QLED, eu nem conheço. Talvez até o OLED e o QLED já sejam tecnologias de 5 anos atrás, porque a gente já tem TV QLED, OLED há 5, 6 anos. Talvez o que esteja desenvolvendo hoje sejam tecnologias ainda mais avançadas. Então, tem que levar em conta tecnologia de patente, né, levantamento de banco de dados para determinar, traçar o caminho do desenvolvimento tecnológico, eu acho. Né? Bem, Maria Clara Malta. Gostaria que você comentasse sobre quanto vocês consideram que a busca está suficiente, ou seja, já foram recuperados documentos relevantes, ou que a ausência de recuperação desses documentos indica que a tecnologia é de fato inédita. Essa é a pergunta de 1 milhão. O que acontece? Eu faço busca de anterioridade. Então, quando eu pego um pedido de patente para examinar, né, por exemplo, a gente sempre examina pedidos da mesma área tecnológica. Então, às vezes, a gente pega pedidos de patente que você já dá uma olhada assim, esse pedido já deve existir. Vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, numa época que existia a divisão de biotecnologia no NPI, a gente examinava alimentos. E aí eu fui examinar um pedido que era de um inventor nacional, que era uma massa de crepe. Massa de panqueca, na verdade, tá? Massa de panqueca. Ele depositou o pedido de patente de uma massa de panqueca, que é igual a que os nossos avós fazem, minha mãe faz, a gente faz em casa, né? Massa de panqueca. Claro, você não pode conceder patente de uma invenção de uma massa de panqueca, né? De uma coisa que já existe há muito tempo. Agora, como que eu indefiro um pedido desse? Eu preciso de documentos impeditivos. Onde conseguir documentos impeditivos? Internet é difícil, né? Ainda mais acho que há uns 12 anos atrás. Era difícil, né? Conseguir coisa na internet. Livro de culinária. Eu não tinha livro de culinária. Se eu estava examinando um pedido há 12 anos atrás, eu tinha que ter um livro de culinária, né, que fosse de data anterior do depósito do pedido. Então, se eu estou examinando um pedido hoje, ele não foi depositado hoje, ele foi depositado há muitos anos atrás. Então, o que aconteceu? Eu comecei, né, a fazer busca. A gente usava até a ferramenta chamada Epoch, que é uma ferramenta paga da Apple, que eu adoro, na verdade, já tive até treinamento do Epoch na Europa. A gente fazia a busca no Epoch e não achava nada. Eu fazia, não achava. Não achava nenhum pedido para ter nada que eu achasse da bendita massa de crepe. Aí, conversando com um colega, né, falou assim, Rodrigo, joga a massa de panqueca, joga a palavra crepe em francês. Eu até anos depois fiz um pouco de francês, mas não sei nada de francês. Esse meu colega é formado em francês. Aí eu joguei a palavra crepe e fiz busca em francês. Não é que eu achei alguns documentos antigos em francês de massa de crepe que, vamos dizer assim, é uma massa de panqueca. E esses documentos foram utilizados para indeferir esse pedido de patente. Então, vai muito do feeling da pessoa, por isso que às vezes uma pessoa que não conhece a tecnologia tem dificuldade para saber o momento de parar a busca, né? Mas se você está fazendo uma busca, encontra muitos documentos parecidos com a sua invenção que você está tentando encontrar, muito parecidos. Se você acha um documento igual, que azar. Mas se você acha documentos muito parecidos, isso já é um indicativo que talvez não tenha nada. O problema é se você para uma busca com documentos muito genéricos. Aí talvez você parou antes, tá certo? É difícil mesmo. A diferença na busca de know-how e nova invenção? Olha, o know-how normalmente é mantido por segredo industrial, né? Você não conseguiria fazer uma busca de know-how, né? Então, se é mais ou menos isso, a Lenice, que escreveu, Capes, Beck e Oliveira, né? É difícil, né, você encontrar esse tipo de formação de know-how, porque o know-how é segredo, né? Então, né, o que acontece é que um bom pedido... A questão do know-how, a discussão, muitas vezes, é na redação, que a pessoa acha que o bom redator de patente é aquele que consegue redigir o seu pedido de patente, deixando de fora o know-how. Eu já escutei isso várias vezes. Só que se a pessoa não sabe escrever direito, esse know-how que ela acha que deixou de fora
na verdade, é a descrição da invenção. E o pedido acaba sendo indeferido por falta de suficiência descritiva. Então, cuidado com essa história de know-how. Uma busca de know-how é segredo, né? É difícil. Outra pergunta aqui. Mônica, como o intervalo de tempo entre o pedido e a concessão de patentes é muito longo, mas está diminuindo, tá? A gente está com um processo intenso aí de diminuição do backlog. Eu, na área de cosméticos, estou examinando o pedido de patente, que a data de depósito é 2015, tá certo? Que quando eu olho lá no escritório europeu, a patente nem foi concedida na Europa nem nos Estados Unidos. Às vezes já foi nos Estados Unidos, não foi na Europa. A gente está conseguindo andar, graças a Deus, né, com o andamento do backlog. E aí, como que esse intervalo de tempo entre o pedido de concessão não tem muito longo, como fica a questão da atualidade da busca? Então, a busca, quando a gente faz busca de anterioridade para o exame, a gente utiliza como excludente a data do depósito, né? Então, eu começo a colocar palavras-chave, mas logo no início eu já ponho a data para excluir documentos de data posterior do depósito, tá? Então, não atrapalha muito, não. Não atrapalha muito, não. Claro, difícil quando a gente também quer fazer busca no Google. A gente busca no Google, a gente joga coisas no Google. Ou vocês acham que quando a gente faz busca de um pedido de invenção de um nacional, a gente não joga o nome do inventor no Google? Nossa, a gente acha coisa. Né? Eu já achei vídeo no YouTube do cara explicando a invenção antes de depositar. Né? A gente acha. Então, a gente acha a tese. É só jogar o nome da pessoa que defendeu a tese de doutorado, você acha a tese dele na internet. Né? A questão, sim, é a data. Né? Por quê? Uma coisa muito importante, o INPI e todos os escritórios de patente. Quando o escritório de patente compra um documento e ele não tem certeza da data, ou claro, se essa data é posterior do depósito, ele não pode ser utilizado. Mas se é uma data que eu não tenho certeza da data, esse documento não é utilizado. Sempre que o exame é feito, ele é feito em favor do depositante. O examinador de patente, ele não pega um pedido de patente com a intenção de indeferir. Ele pega com a intenção de deferir. E a busca é feita dessa forma. O exame é feito dessa forma. Claro, tipo, 40%, 60% dos pedidos são indeferidos, né? Mas, né, na verdade, se você for ver, pessoal, 100% do que é depositado no NPI, 1/3 não chega nem a ser examinado. O cara não paga anuidade, a empresa, esse pedido acaba sendo arquivado. Sobra desses 100%, 66%. Né? Mais 1/3 desse 100% inicial acaba sendo indeferido. Então, assim, a gente indefere e defere muito, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. A gente examina pensando em deferir, não em deferir. Tá certo? Às vezes a pessoa acha que o NPI, né, o examinador de patente, está interessado em deferir os pedidos. Não, a gente está interessado em deferir. Tá? Nacional, então, é tão bom quando você pega um pedido nacional bem escrito, dá uma satisfação, na verdade, de ver que o Brasil está evoluindo, né? Vindo das universidades, etc. Tá? Bem, cadê? Explica melhor o que precisamos ter para um produto alimentício, se eu falei de alimento, ser patenteado. Feito o teste tipo, a panqueca terá uma digestão melhor com índice de colesterol melhor. Veja, um alimento é uma patente de quê? De composição alimentícia. Então, por exemplo, o dito exemplo que eu utilizei é uma panqueca normal. Ah, mas se eu tenho uma panqueca que ela tem como resultado técnico uma melhor digestão, porque eu adicionei algum componente que tem atividade inventiva, né? Ah, minha panqueca agora eu pus fibra na panqueca, porque fibra faz bem para o intestino, e eu posso dizer que a minha panqueca é rica em fibra, então ela faz bem para a digestão. Esse pedido vai ser indeferido, que é óbvio por fibras. Ah, não, mas eu coloquei uma substância, até então não imaginada, utilizada em massas de panqueca. Com isso eu tenho uma nova composição, porque alimento é composição alimentícia. Composição é descrição dos componentes. Então, toda a sua invenção, toda a descrição do seu pedido vai ser baseada nesse novo componente que você colocou, que dá um efeito técnico diferenciado, uma melhor digestão, ou, por exemplo, ele falou índice de colesterol menor. Eu me lembro que há uns anos atrás, na época a gente examinava em papel, eu examinei o pedido daquela margarina B-Cell Proactive. Vocês jogarem no Google, vocês vão achar. B-Cell Proactive. É uma B-Cell, uma margarina que ela tem fitoesteróides.
né? Era uma época que estava os fitoesteroides, são esteroides de plantas, né? O colesterol é um esteroide, só que ele não é fito, né? O ergosterol seria, por exemplo, um exemplo de fitoesteroide. Tinham muitos resultados que mostravam que eles tinham diminuição do colesterol. Então, a gente já está falando de uma margarina, que é de origem vegetal, não tem colesterol, né? Porque o colesterol é de origem animal. E aí ainda foi adicionado um fitoesteroide que teria um resultado. Então, na verdade, esse pedido de patente da BCL Proactive, que no final acabou sendo indeferido, que tinha anterioridade, tá? Mas esse pedido de patente, o que ele descrevia ali? Os componentes da manteiga, mas focando no alimento, no componente que deu como resultado técnico, daria como resultado técnico diminuição do índice de colesterol. Então, tá legal? A Flávia perguntou essa questão do alimento. É isso, a gente tem que entender que a redação de um pedido de patente, a gente vai comentar isso sexta-feira que vem, né? A redação do pedido de patente, ela tem que ser focada na melhoria técnica, né? Às vezes a pessoa pede, a gente vê, eu estou pedindo, eu fui num restaurante, comi um pão maravilhoso, uma padaria, um pão maravilhoso. Nossa, seu pão é maravilhoso, pede patente dele. Mas, às vezes, ele não tem nada de especial, é só porque ele é mais cuidadoso, utiliza uma farinha melhor, ele não usa massa pronta de pão, tá certo, pessoal? Eu acho que isso é importante de colocar. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que tem. Deixa eu ver se aqui. Rodrigo, só te cortar, por favor, só fazer uma intervenção rapidinha. Pois não. Está faltando 3 minutos para 15h30, né? Como a gente tem o prazo mais ou menos de 1h30, nós vamos fazer o seguinte, vamos responder as perguntas que já estão aqui. A última pergunta é da Priscila, já está sendo documentada lá para o Rodrigo responder. E aí eu vou pedir a vocês que, se tiverem mais perguntas, mandem, por favor, por e-mail, e a gente comenta na próxima, só para a gente manter a pontualidade. Deixa eu pedir rapidamente também uma outra coisa. Nós temos aqui uma pessoa que entrou na sala com o nome de Departamento de Computação e Construção Civil. Eu peço que essa pessoa digite o seu nome completo, porque nós não podemos emitir um certificado com o nome Departamento de Computação e Construção Civil. Tranquilo. E também temos Flávia, que entrou somente com o nome Flávia, e aí nós temos 2 Flávias inscritas, e eu não sei, por favor, Flávia, acrescenta o seu sobrenome também para facilitar. Acabou de escrever a Flávia. Tá. Ótimo. O Departamento de Computação, na verdade, vai ter um certificado para todo mundo, né? Que beleza. Exato. Vamos. Exato. Deixa eu responder aqui as últimas perguntas. Pode ir lá, Rodrigo. Desculpa a intervenção. Não, tranquilo, por favor. O Tiago Dungeon pergunta, base de dados apresentados também, essas patentes foram licenciadas? Durante a apresentação, você diz que em relação à quantidade de patentes concedidas, a quantidade de pedidos depositados vai de 30, 40 ou 50. Existe alguma estatística que mostre a relação de quantidade de pedidos depositados e quantidade de patentes licenciadas? Uau! Bem, patentes licenciadas. O que acontece? Às vezes você consegue essa informação, às vezes não, né? Porque muitas vezes, às vezes a empresa ela não quer, às vezes a empresa ela não quer que essa informação esteja disponível. Veja, existem alguns bancos de dados de pagos dessas empresas que oferecem bancos de dados de pesquisa, existem bancos de dados que podem conter essa informação de licenciamento, de pedido, etc. Eu já vi na área farmacêutica, né, bancos de dados pagos, né, que a busca é paga, que ela tem informação completa. Você joga, por exemplo, o nome da molécula, sei lá, paracetamol, né, acetaminofén. Você joga ali, você vai encontrar todos os pedidos de patente, onde foi concedido, o que não foi, o que tem, sai o clínico, você acha tudo. Talvez você encontre questão de licenciamento. Agora, estatística que mostra quantidade de pedidos depositados e quantidade de patentes licenciadas, cara, isso eu não sei, não é muito minha especialidade fazer levantamentos. O site da WIPO, ele tem uma parte de estatística muito boa, né? Não sei se o NPI tem essa estatística disponível, tá? Você sempre pode entrar em contato com o NPI, né, pelo Fale Conosco, lá o pessoal da parte de estatística, talvez eles possam te ajudar, que existe uma área do NPI que trabalha com as estatísticas, né? Esse pessoal, na verdade, não trabalha com estatística de patente, trabalha com tudo. Então, talvez esse pessoal do NPI possa te orientar. De repente, manda um Fale Conosco, eles podem te ajudar, tá?
Mas é assim, é para que vocês entendam que quando eu falo 30%, 40%, 50%, dependendo da área, é isso, assim. Não é tudo que é depositado que é patente concedida. Às vezes a gente faz busca no banco do NPI. Por exemplo, se vocês entrarem agora no site do NPI e digitarem disco voador, vocês vão achar pedidos de patente de disco voador, né? Foram concedidas? Não foram. Tá? Então, a estatística leva em conta um pouco disso. Tá? O Márcio Silva, quando a publicação de um artigo pode ou não indeferir um pedido de patente de uma pesquisa em andamento? Então, a questão é o que a gente fala do período de graça. O que acontece? Quando o pedido de... Primeiro, a gente recomenda que, se você tem uma tecnologia que visa proteção por patente, não publique artigo científico com informação. Tá? A gente tem... As universidades do exterior têm esse cuidado. Tá certo? As universidades do exterior têm esse cuidado. Agora, na lei do Brasil, existe o período de graça. O período de graça é um prazo de 12 meses anteriores à data do depósito. Como funciona? Se você depositou o seu pedido de patente, eu, Rodrigo, estou examinando um pedido de patente depositado numa determinada data. Fazendo busca, eu achei um artigo científico dos inventores daquele pedido de patente. Se eu olhar e verificar que essa data ela encontra-se no espaço entre a data de depósito e 12 meses para trás, né, que antecederam, esse artigo científico é o chamado período de graça, ele não gera indeferimento, ele não prejudica em nada, tá certo? Agora, já aconteceu de eu achar tese, artigo científico de 2, 3 anos atrás. Infelizmente, gera um indeferimento. Depende, né, do que está ali escrito, tá? Depende. Às vezes, o artigo científico é muito superficial e o pedido de patente é mais completo, tá? Mas eu já encontrei pedido de patente idêntico ao artigo. Tá? Eu e outros colegas, tá certo? Na área de biotecnologia é mais comum a gente encontrar isso. Em cosmético, nem tanto. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com essa divulgação. Agora, o período de graça, ele é de 12 meses. Mas tem países que o período de graça é 6 meses. Né? Tem países que não tem período de graça. Então, tomem cuidado com essa questão da divulgação prévia, tá certo? Tem que tomar cuidado com isso. Assim. Se você trabalha numa área de desenvolvimento de pesquisa muito aplicada, né? Não, eu estou trabalhando no desenvolvimento da vacina do Covid. Né? Isso é uma pesquisa aplicadérrima. Né? Se lá na frente, isso com certeza, você vai depositar um pedido de patente. Tá? Você vai depositar um pedido. Então, não é hora de ficar divulgando informações sobre essa tecnologia que você está desenvolvendo. Agora, pessoal, por exemplo, nessa discussão toda de patente de Covid, não é o fato, por exemplo, sei lá, o FMG ter a patente da vacina excelente do Covid, que isso vai fazer com que a patente torne, que a tecnologia se torne cara, a vacina, né? Pode haver um licenciamento por custo zero. Uma empresa americana que tiver a patente da vacina do Covid, se ela quiser, a patente protege que alguém impede que copie inadequadamente a invenção dela. Agora, ela pode licenciar por preço zero, se ela quiser, né? Se ela achar, não importa, vou licenciar por um preço muito barato. Tá? Então, às vezes, a gente mistura patente com a patente vai atrapalhar, ela não atrapalha, depende da política que é utilizada por trás. A Priscila, de novo. Rodrigo, feita a defesa de dissertação, por exemplo, é possível entrar com pedido de patente na defesa pública? Então, se for pública, da data que você defendeu, você tem 12 meses para depositar esse pedido, porque aí essa publicação entra no período de graça. Tá bom? Eu acho que essa é uma informação importante, tá? Pessoal, defesa, se você tiver que defender, porque a gente sabe, né? Eu já defendi tese, a gente sabe que às vezes tem um prazo muito apertado, né? Nosso orientador pressiona e a gente precisa defender, a vida tem que seguir. Se você precisa defender, defenda de forma fechada, tá? Defenda de forma fechada, que isso, a defesa de tese de forma fechada, esse documento ele não se torna impeditivo de um pedido de patente, tá bom? Acho que é isso as perguntas, tá bom, pessoal? Ok. Salvador vai falar. Obrigado pela oportunidade. Pode falar, Sal. Nós aqui lhe agradecemos, Rodrigo, pela excelente apresentação e esclarecimento das diversas dúvidas, né? Tivemos aqui, contando rapidamente, aproximadamente 17 perguntas. Agradecer a participação de todos também. E lembrando que nós podemos ainda, sobre esse assunto, receber as perguntas lá pelo e-mail. Se ocorrer ao longo da semana, eu faço contato com o Rodrigo,
ou a gente responde a pergunta ali naquele iniciozinho, ou, eventualmente, a gente pode até responder o próprio e-mail da pessoa. Tá certo? Combinado. Você pode me mandar que eu respondo e você manda para a pessoa, tranquilo. Perfeito. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, né? 15h35, estamos fechando aí com um horário bom. Espero que tenham gostado e espero que semana que vem todos estejam de volta para a parte de redação de patentes. Tá certo? Uma boa tarde, um bom fim de semana e uma boa semana a todos. Ao longo da semana, eu faço contato com vocês relacionado ao certificado dos que participaram desse encontro aqui e também para mandar o link para quem quiser rever ou até repassar para algum amigo, manda o link lá no canal do YouTube. A única coisa importante que eu gosto de ressaltar, nós não podemos emitir certificado para quem assiste pelo YouTube, tá certo? O certificado é só para quem está presente aqui na nossa sala. Ok? Obrigado a todos. Até mais. Até mais, Saulo. A gente mantém contato. Tchau, querido. Fique com Deus.